Dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nós vamos pensar aqui nesta oração do apóstolo Paulo pelos Efésios, que é, como nós estamos intitulando esta meditação, uma oração fervorosa. Os irmãos aí no boletim devem corrigir que faltou a letra V, não é isso? E nós estamos aqui na igreja, através da escola dominical, fazendo uma campanha especial que o Dr. Kleber tem coordenado para a oração. Então nós trouxemos esta mensagem deste exemplo de oração que Paulo nos deu através daquilo que ele escreveu para os Efésios. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, registrou a sua oração pelos crentes da igreja de Éfeso, oração que pode ser aplicada para os dias atuais, em face dos pedidos feitos a Deus e do conteúdo doutrinário que a oração contém. Como os irmãos viram, ela vai estender-se a todas as gerações e para todos sempre. Então, esta expressão do crente é da mesma maneira que acontecia lá com os Éfeso, acontece também conosco nos nossos dias, e aquilo que Paulo estava desejando na sua oração para os Efésios é também aquilo que ele deseja para nós através da inspiração de Deus naquilo que ficou registrado naquela carta. Nos versículos 14 e 15, o apóstolo declara: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E desta forma, nós, os crentes em Jesus, hoje, também fazemos parte desta família abençoada, a qual o apóstolo faz para a qual o apóstolo Paulo faz dois importantes pedidos que encerram o seu desejo, cujo objetivo é a glorificação de Cristo em nosso viver. Então nós vamos ver esses dois pedidos do apóstolo Paulo. Mas ele fez aqui uma referência à família de Deus, no céu e na terra. Quantos irmãos estão aqui, quantas pessoas estão aqui e se consideram participantes da família de Deus? Levantem a mão. Vou levantar a minha porque eu tenho certeza de que eu participo desta família, não é? A família de Deus. E o que é que deve existir
numa família? É briga? É dissensão? O que é que deve existir numa família para que ela seja uma família abençoada e feliz? Deve haver o amor. Amor fraternal, amor filial, não é isto? Porque nós amamos a Deus, porque somos filhos de Deus. E devemos amar a nossos irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, se tornando homem, veio a este mundo, levou sobre si as nossas iniquidades e então se fez conosco participante desta mesma família que nós participamos. Os pedidos de Paulo foram que Deus conceda que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Santo Espírito no interior de nossas vidas, posto que, como crentes em Cristo e regenerados, nós também nos tornemos templo do Espírito Santo. Então aqui está uma afirmação muito importante na vida de cada servo de Deus, é que nós somos templo do Espírito Santo. O que significa ser templo do Espírito Santo? É que o Espírito Santo habita em nós, porque quando fomos regenerados, nascidos de novo, o Espírito Santo de Deus é que realizou esta obra e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, segundo a própria palavra de Deus. E aqui o apóstolo, nesta sua petição, ele diz que Deus conceda que sejamos fortalecidos com poder. Que poder é esse que o crente precisa ter? É ficar bastante forte para ganhar a luta de boxe? Certamente que não é esse tipo de poder, não é? Mas é o poder de testemunhar, porque Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Às vezes nós precisamos de ter poder forte para poder testemunhar de Cristo. E Paulo disse, e é o tema permanente da União Feminina Missionária do Brasil: vamos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava querendo dizer o que com isto? Que ele podia fazer uma opção de coisas milagrosas e determinar, porque ele podia tudo, era isso? Não. Vendo o contexto daquela passagem, ele estava sofrendo certas perseguições, ele estava enfrentando dificuldades no seu ministério, e então ele vinha e dizia: eu posso enfrentar todas estas coisas para testemunhar de Cristo. Era essa a afirmação que ele estava dando, e é esta fortaleza que nós precisamos ter, não é? E nós podemos confiar naquele que nos dá o poder para servir a Deus. A segunda petição do apóstolo foi que Cristo habite pela fé em nossos corações, e assim o mundo possa ver Cristo em nós, e porque estamos enraizados, ali no texto que nós lemos das Escrituras estava arraigados, mas pode ser que alguém ainda não saiba bem que arraigado quer dizer enraizado. Eu aqui estou escrevendo enraizado, que tem raízes, não é? Como é que uma planta se firma na terra? Como? Pelas raízes que estão lá embaixo, não é? Então as raízes nos firmam, não é? Para que possamos dar frutos que sejam dignos do nosso arrependimento.
o fruto do Espírito. Então, fundados e arraigados. Fundados, por exemplo, quando nós fazemos um prédio, o que é necessário para que ele fique em pé? Que ele tenha as suas fundações, não é? Porque ele vai ser apoiado sobre a terra e ele precisa de estar firme para não vir a tempestade e ele cair. Que Cristo habite pela fé em nossos corações. Muito bem. A palavra de Deus tem dito que o mundo deve ver Cristo em nós. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e disse para nós: vós sois a luz do mundo, o sal e a luz do mundo. Então ele nos coloca diante do mundo numa posição muito importante. Vocês estão vendo hoje aí essas desgraças todas que estão havendo, essas coisas que estão comovendo o coração de muitos brasileiros, e não só no Brasil, mas fora do Brasil também, da violência, da coisa terrível que a gente sente. Por que isto está acontecendo? Porque falta Cristo no coração desta gente, falta a mensagem do Evangelho, e é nosso dever como crentes anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, para que este mundo possa alcançar as bênçãos de um conviver feliz e abençoado. E assim então, enraizado e fundado em amor, possamos conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Vejam que o apóstolo aqui, ele deu uma mensagem bem forte, bem intensa, porque nós sejamos cheios e alcancemos a plenitude. Então é como se eu estivesse colocando água dentro de uma garrafa. Quando é que chega a plenitude? Quando não houver mais possibilidade de botar água naquela garrafa, porque ela ficou totalmente cheia, né? Ficou plena, está completa, não há mais lugar para botar coisa nenhuma, porque o amor de Cristo, ele, no seu conhecimento na nossa vida, ele vai encher o nosso coração de tal modo que nós vamos então alcançar a plenitude de Deus, um conhecimento de unidade, de reconhecimento. Nós não vamos ser deuses, mas vamos ter Deus em nós para servir a Ele e não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Paulo, ao dizer: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estava desta forma mostrando a sua submissão ao Pai Celestial, de modo respeitoso e confiante na soberania de Deus. O crente, quando ora a Deus, deve fazê-lo em nome de Jesus, que é o mediador entre os homens e Deus. A posição de joelhos, evidentemente, não é a posição obrigatória, porque o respeito, não é isso? As respostas que Deus dá é de que nós recebemos e que sempre ela virá segundo a própria vontade de Deus, e não porque o crente, como servo do Senhor, vai influir para aquela resposta de modo definido, mas aceitará o que Deus lhe der como resposta, porquanto nada ao nosso Pai Celestial nós impomos. Há pessoas que... Nós tivemos uma reunião da Junta de Evangelização
lá em São Paulo, há vários anos passados, quando o Dr. Rubens Lopes era o presidente da junta de evangelismo, e o pastor Janeta, que era um missionário, ele fazia parte do executivo daquela junta, fizeram lá. Então, quando nós estávamos lá, ele pediu para cantar aquele hino, De Joelho é Melhor. E aquilo serviu, foi depois para uma brincadeirazinha do pessoal, porque não alcançaram de fato o significado daquilo que estava sendo dito através daquele cântico, não é? E então, a nossa posição, eu posso orar sentado, eu posso orar em pé, eu posso orar deitado na cama. Se eu estou doente e eu estou deitado na cama, eu não posso orar? Posso. A posição de joelhos é uma posição respeitosa, mas não é obrigatória. A oração não tem valor porque eu esteja de joelho ou porque eu deixe de estar de joelho. A oração vai valer por aquilo que Deus ouviu no nosso pedido e que nós precisamos estar em comunhão com Ele para que então possamos pedir com sabedoria, porque Jesus disse, muitas vezes vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir, não é? Então nós temos que pedir aquilo que realmente vai agradar a Deus, que vai servir para o nosso testemunho diante dos homens e diante de Deus. Há coisas que são acrescentadas hoje para a oração. Inclusive, hoje se fala muito de jejum e oração. Os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam. Os discípulos de Jesus jejuavam? Não. Está claro, Jesus disse isso. Jesus não pregou mentira. Quando Jesus foi lá, depois do seu batismo, ao deserto, ele foi jejuar? Não. É preciso ler a Bíblia com segurança. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para o governador aqui do estado do Rio de Janeiro. Fez uma greve de fome. Ele estava jejuando? Não estava jejuando, não. Ele estava em greve de fome. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não é? Mas, de qualquer maneira, sob o ponto de vista de não ter comido, estava jejuando, não é? Porque não estava comendo, não é? E depois ele, para compensar as coisas, apoiou um outro candidato que se chamava Pudim, né? Para compensar. Então, o que acontece é que nós temos que saber ler a Bíblia. Quando aquele judeu tinha um filho que achava que era lunático, e foi lá, e Jesus tinha saído com João e com Pedro, que foram ao Monte da Transfiguração, eles voltavam, e então aquele homem disse, olha, eu trouxe o meu filho lunático para os seus discípulos e eles não curaram. Jesus aí disse, é preciso muito jejum e oração. Jesus estava dando alguma determinação para isso? Não, Jesus estava falando com um judeu que fazia jejum e que pensava que o jejum era necessário, e aquilo era uma fórmula de linguagem comum naquele tempo, porque nem os discípulos de Jesus jejuavam, nem Jesus jejuava. Logo, não tem um significado que muita gente quer dar a esta expressão. Então, nós precisamos saber ler a Bíblia dentro do seu contexto e ver o que ela está dizendo, não por uma palavra solta, não é? Mas por aquilo que ela está dizendo. Lá no Velho Testamento diz assim, diz o nécio no seu coração, não há Deus. E se as pessoas só olharem a pedacinho, não há Deus, vai dizer, a Bíblia diz que não há Deus, não é? Porque vira um pedaço, mas não vira o todo. Então é preciso que nós tenhamos a capacidade de ver o conteúdo bíblico na sua mensagem total.
O crente fiel ao seu Senhor deve ter uma vida de oração e estar permanentemente em comunhão com o Pai por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, posto que Jesus é Deus conosco. O apóstolo Paulo também reconhecia que Deus é poderoso para fazer mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. O que é que Deus pode fazer por nós? Mais do que... O que é que ele diz? Mais do que nós pensamos ou pedimos. Ele conhece a minha vida, ele conhece a vida do irmão Lino, ele conhece a vida de cada pessoa aqui e sabe o que o irmão precisa, o que a irmã precisa. E então, às vezes, nós estamos pedindo uma coisa que não é exatamente aquela que seria a melhor resposta de Deus. Então, nós temos que receber a resposta de Deus, porque Ele pode fazer mais, é poderoso para fazer mais do que pensamos ou pedimos. Está lá na oração de Paulo aos Efésios. Segundo, o poder que em nós opera. Operar quer dizer fazer alguma coisa, não é isso? Então ele faz em nós esta aplicação do seu poder. Para concluir a sua oração, diz o apóstolo: ao Senhor, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, e para todos sempre. Amém. Glória, aonde? Aonde? Na igreja. Aqui nesta igreja devemos glorificar a Deus? Sim ou não? Sim. Quando nós nos reunimos é para glorificar a Deus. A minha vida, quando eu estou como membro da igreja, lá fora, eu tenho que glorificar a Deus. Eu não devo estar dando escândalo para prejudicar a obra da evangelização. É nosso dever, então, fazer aquilo que pode realmente glorificar a Deus. E isto por meio de Jesus Cristo, em todas as gerações, até que Ele venha. Quando nós organizamos esta igreja, por inspiração divina, trouxemos aquele texto da celebração do Ceia do Senhor, que quer dizer, até que Ele venha. Esta igreja deve realizar a obra de Deus até que Ele venha? Sim. Eu estou hoje aqui, amanhã eu passo. Mas aquele que estiver aqui deve glorificar a Deus como eu estou pretendendo glorificar a Deus, e assim cada um de nós. Como aqueles irmãos que estiveram aqui na organização da igreja, que já estão na igreja no céu. Porque é a igreja no céu e na terra. É a família de Deus, onde ela estiver, ela estará glorificando ao nosso Pai Celestial. Uma oração fervorosa. A oração do crente em Jesus Cristo é fervorosa quando expressa amor, quando reflete a vida em plenitude da presença de Deus, nosso Senhor. A glorificação de Cristo em nós nos fortalece com poder divino e nos faz conhecer o amor de Cristo, que nos permite ouvir dele o ensino. O nosso Deus é poderoso e faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele sabe o que nós necessitamos, de geração em geração, e sempre seja o nome de Deus glorificado por Jesus Cristo, o Filho seu amado.